Boa noite, professor Fred Cortes aqui, começando mais uma live de quinta, né? Deixa eu só organizar aqui, bom que vocês estão chegando. Uma boa noite aí, vocês conseguem me ouvir bem, gente? Se vocês puderem aí. Vocês conseguem me ouvir bem? Beleza. Obrigado aí, valeu. André? Fala, André. Olá, Nicole. Boa noite, professor André. Já entrou, tá ao vivo aí. Tudo bom? E rapaz, deixa eu virar aqui, É, calma aí. conseguimos te ver. Tava ao contrário. Deixa eu te falar, você tá conseguindo me ouvir bem, cara? Porque, pô, troquei. Tô ouvindo muito bem, tá excelente. Deu uma travada agora em você aí. Opa, Fredão travou, hein? Essa internet dele. Agora, foi? Foi, agora melhorou, voltou. Pô, sabe que tá chovendo muito aqui. É, eu ia até comentar Vento pra contigo, né? caramba. Dá uma E aí eu tempestade vou aí. ter que trocar o fone aqui. Desculpa aí, pessoal. Foi mal, André. Eu fui fazer um fone, achei que estivesse funcionando. Agora foi. Tá funcionando? Tá Tá, ouvindo? de boa. Beleza. Porque a internet estava ruim, tá chovendo pra caramba aqui. Aí Aham. eu fui tentar trocar o fone aqui. Peço desculpas aí. É, eu ia até comentar isso, que Agora. às vezes pode faltar luz, né? Com essa tempestade Pois aí. é. Ninguém sumir, É. Já vamos deixar avisado aí, tá, pessoal? Que choveu a no situação do Rio. tempo aqui tá, pô, tá horrível. Mas acho É que isso. agora foi, já conseguimos dar uma É, estabilizada aí. Foi? Acho que foi, né? Tá um foi. pouquinho torto aqui, mas beleza. Top. E aí, André, tudo bom? Boa noite, pessoal. O pessoal tá ouvindo bem aí? É, eu acho que sim. Respondam pra gente aí, por favor. É. Se vocês estão conseguindo nos ouvir bem. Caiu dois. O pessoal botou ali. Lopes botou. É, esse tempo tá. Enfim. Tomara que pelo menos dê uma refrescada, né? Vamos ver. É verdade, é. Agora, Mas. Oi? Não ouvi, cara, desculpe. agora a tendência é essa aí. O Miguel É. falou que tá ouvindo bem. Ah, então beleza. Ah, a Nicole também disse aí que tá ouvindo bem. Valeu, Nicole, muito obrigado. Nicole sempre participando das lives aí. Valeu. Tá só amigo. Emily também, os alunos estão chegando aí. É. Hoje a galera vai ficar em peso aí. Beleza. Então tá bom o áudio. Todo mundo tá falando que o áudio tá bom. Maravilha. Eu tô só pedindo desculpa, gente. Eu tô tentando ajeitar aqui porque deu uma zebra aqui nas minhas coisas. Eu tô tentando fazer uma gambiarra. Ó o trovão. Eita, Tá, cara. caramba. Pois é. É. Mas aí acho que vai. Vamos lá. Acho que conseguimos aí. Negócio de ao vivo é assim mesmo. É, Quem sabe faz ao conseguimos. vivo. Já dizia o Faustão. Pessoal, boa noite aí para vocês. Obrigado aí pela presença de todo mundo, tá? Vou conversar com o professor André Luiz, professor de Geografia e geógrafo, não é isso? É isso aí. Então vai. Assim, pessoal, acho que não sei se muita gente se lembra e tal, tem 3 anos, não é isso, André? A gente fez uma live sobre a guerra da Ucrânia, né? Logo no iniciozinho da guerra, né? Na E verdade, aí, é. pode falar, desculpe. Não, na verdade, a live foi até a pergunta, né? Ia ter ou não iria ter, né? Caraca, pode crer. Tinha esquecido disso, é verdade. E teve, né? Tá tendo, no caso. Segundo que a gente até 3 anos aí. comentou, né? Oi, desculpe. Segundo que a gente comentou, que a gente bateu o papo na última live, acabou rolando, né? Foi, é verdade. 3 anos aí de conflito, né? Completados agora em fevereiro.
Não é isso? Fevereiro. É. Cara, tá muito confuso aqui o negócio. Desculpa. Calma aí, pessoal. Vou pedir mil desculpas aí, porque a gambiarra deu ruim aqui, mas agora acho que foi. Vamos lá. Então, pessoal, tem 3 anos a gente fez uma live para falar sobre a possibilidade ou não de um conflito, né, que começou, então completou 3 anos, e nos últimos dias, né, algumas novidades relacionadas ao conflito, né, principalmente aí em função de uma mudança de postura dos Estados Unidos, né, no conflito. Né? Embora a guerra seja entre a Ucrânia e a Rússia, os Estados Unidos talvez seja o grande financiador do conflito do lado ucraniano. Né? E aí o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deu algumas declarações, acho que não foram só declarações, né? Na verdade os Estados Unidos reduziu parte da ajuda financeira que tinha com a Ucrânia, e agora, essa semana, se eu não me engano, no finalzinho da semana passada, anunciaram aí um cessar-fogo, né? Acho que foi essa semana. Deu para ouvir aí o trovão? Caramba, tá forte. Então a gente vai conversar um pouquinho aí e falar sobre esse conflito. Oi? Então não pode faltar luz. Pois é. A gente vai conversar um pouquinho então sobre esse conflito e assim, não tem como prever, né? Mas assim, quais são tentar prever aí os próximos passos desse conflito. André, pode começar a falar aí, cara. Quer falar alguma coisa? Como é que é? Bom, primeiramente, boa noite para todos. Muito obrigado, Fred, por ter me chamado por essa live. E você teve essa tacação justamente numa semana que o negócio está pegando fogo nessa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, diversos desdobramentos. Desde que você me fez o convite, eu estava acompanhando e falei, caramba, um monte de coisa já aconteceu, que a gente tem que se atualizar a cada dia, porque as coisas mudam, né? Essas decisões geopolíticas, de fato, têm requerido cada vez mais pesquisa da nossa parte, né? Sim. E como você falou, né, há 3 anos atrás, a gente estava aqui num bate-papo questionando, né, ia ter ou não a guerra na Ucrânia. E pelo histórico que eu lembro que a gente comentou, a gente estava dando esse mote aí, essa direção de que de fato teria essa guerra na Ucrânia, claro, com algumas ressalvas, né, dentro da nossa limitação, mas acabamos, vamos dizer assim, acertando nesse sentido. É verdade. E justamente a gente sabe, né, só tendo um pequeno histórico aí nesse sentido, né, a Rússia, ela sempre teve essa coisa de querer dominar aquela parte ali da Ásia, assim, um grande império, né? O Fred pode até falar melhor o nome dos reis ali, um aprofundamento maior nesse sentido ali, dessa questão do domínio russo, né? Dessa questão de ter império, até antes mesmo de 1922, no qual a União Soviética ela acaba surgindo aí após a Revolução Russa, né? Essa cara mais nova, vamos colocar assim, da época, é a consagração da União Soviética. E dentro desse espaço, a Ucrânia ela estava abocanhada também nesse sentido, né? E justamente ali nesse sentido, você tem presença de russos também ali no território da Ucrânia, exatamente por conta da questão do Mar Negro que existe ali, que é uma saída também. Deu um picozinho de luz aqui, eu não sei se deu aí na tua casa também. Quase Foi que também. faltou. Tá geral o negócio. Caramba. Mas vamos lá. O pessoal que está em casa aí não falte luz também na casa deles para curtir aqui a live. Exato. Mas justamente essa parte ali, né, que é a Crimeia, é muito importante geopoliticamente, né, estrategicamente, que é a saída ali por o Mar Negro e os outros mares, já que a parte norte da Rússia ela é muito congelada, né, mais complicado nessa questão, nesse sentido. E aí, na década de 50, Nikita Khrushchev ele libera novamente, né, as terras para a Ucrânia, sendo que com o tempo da Guerra Fria, a União Soviética sente essa necessidade novamente de requerer essas terras novamente,
principalmente na queda da própria União Soviética, né, lá no final dos anos 80, né, do século passado. E aí você abre esse precedente, vem aquele Boris Yeltsin, né, a gente comentou sobre ele, que era como se fosse um boneco, um fantoche, ficava rindo, né, e tal, muito... não era aquela pessoa da Rússia mesmo, forte, né, nesse sentido aí. E aí os russos estavam buscando uma pessoa mais forte. Foi aí que vem o Vladimir Putin nesse Sim. sentido aí. E aí o Vladimir Putin, ele vem com uma Rússia mais feroz e querendo aquele território da Crimeia que antes tinha sido perdido por eles, né? O Putin chega a declarar que foi um grande erro o fim da União Soviética. Então ele já mostra para aquilo que ele veio. Então o que ele está fazendo hoje, esse projeto expansionista ali na Rússia, faz parte do plano desde tempos atrás, né, dessa visão da Rússia, e pegando também uma visão de um geógrafo chamado John Mackinder, que ele fala do Heartland, né? Que quem consegue dominar a Eurásia, consegue dominar uma boa porção daquilo. E aí você tem recursos naturais, você tem água, gás, petróleo, carvão, enfim, territórios que poderiam ser interligados através de trens, né? E partindo de outros grupos também acabaram, o próprio nazismo também acabou entrando, tentando implementar isso. Inclusive a geografia entra nessa de forma negativa, né? Com esse contexto lá do século XIX, a gente tem uma geografia de um geógrafo chamado Frederic Hatzel, que é do determinismo geográfico, e depois, com Lablache, na França, vem o possibilismo, que é a possibilidade de não se deter num território, né? A ideia do Hatzel era o determinismo. Aquele país está determinado ao fracasso por conta dos aspectos naturais. E aí a galera pegou isso, né, sendo mais forte, aí para tentar conseguir conquistar outros territórios. E aí a geopolítica ela acaba efervescendo nesse contexto e a geografia fica com uma coisa de a geografia serve para fazer guerra, né? Acaba um pouco daquela coisa descritiva para uma coisa mais holística, mais pragmática no espaço, né? Então a Rússia também se aproveita disso. E o que a gente vê hoje, né, a partir de 2014 para cá, com a conquista da Crimeia e chegando até os dias atuais, é justamente isso, né? Uma insatisfação também da Ucrânia em entrar na OTAN. Então ele fala o seguinte: essa parte aqui é minha, esse aqui é o meu quintal, tá? Eu não quero o OTAN. Então a OTAN ela não pode entrar aqui não. Isso também é um dos motivos desse avanço da Ucrânia em relação, desse avanço da Rússia em direção da Ucrânia. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, perfeito, cara. Assim, aquele território, há muito tempo atrás, era um território com uma influência russa enorme, né? Assim, depois que a Ucrânia é criada, né, como um país, se não me engano, em 1991, depois do fim da União Soviética, a influência russa ela continua gigantesca naquela região, né? E aí sim, essa aproximação aí da Ucrânia com o Ocidente, a gente está falando também assim, de um país relativamente novo, né? Assim, é importante a gente lembrar isso, né? Um país sendo criado em 1991, ele está ainda ali buscando estabelecer suas fronteiras, relações comerciais, e aí a Rússia, sob a figura do Putin, não quer perder isso. Você falou agora há pouco lá sobre o Boris Yeltsin e tal, né? Do que a gente comentou na outra live, a gente falou sobre a situação dele, né, dele ser considerado meio que uma vergonha, né, pro povo russo, né, assim, muito distante de outros grandes líderes soviéticos e tal. E aí você comentou bem que o Putin resgata um pouco essa força desse nacionalismo russo, né, tanto que
se eu não me engano, ele entra em 99, acho que é isso, né? Ele está há bastante tempo, né? E aí eu acho que logo no iniciozinho ele já emenda uma guerra, se eu não me engano, na região da Chechênia ou da Geórgia, enfim, que é justamente para a questão de como uma guerra consegue integrar uma população, né? Assim, ele pega uma região relativamente fraca, militarmente fraca, e assume o controle. Então, há essa questão também, assim. Assim, eu vou te ser bem sincero falando sobre a guerra. Eu achei que a guerra fosse acabar rápido, entendeu? Assim, eu achei que a Rússia fosse, assim, cara, esmagar. Não que não esteja, né? Assim, acho que a Ucrânia está muito longe de conseguir vencer o conflito. Mas, assim, eu achei que a Rússia fosse avançar e, assim, fosse um pouco mais rápido essa situação aí, cara. Antes até de responder isso que você estava falando, você estava falando da década de 1991. Vamos lembrar que foi interessante você tocar nisso, porque houve a fragmentação ali, né? As nações começaram a se tornar independentes ali, veio ser comunidade dos estados independentes, né? E aquele sentimento nacionalista, né? E depois vem a questão da Iugoslávia, com a fragmentação também toda ali. E essa coisa desse conceito de território de nação, né? O Estado-nação, né? O território ele é um conceito caro à geografia, eu sempre falo isso, né? Que ele vem importado da biologia, que é um espaço onde um animal necessita para sua sobrevivência, né? Então, o leão, alguns animais ali que são territorialistas, eles precisam de quilômetros e quilômetros para poder vagar e ter seus alimentos, ter as suas crias. Porém, quando a gente coloca isso no âmbito humano, a coisa se torna muito mais complexa, né? E aí, jogando a questão dos países, em que você tem várias pessoas de nacionalidades diferentes agrupadas, eu costumo até brincar na sala de aula, que é como se tivesse uma sala de aula com flamenguistas, vascaínos, tricolores, e quer ornamentar cada um da sua forma. Meu irmão, vai dar problema. Vai dar vascaíno, vai querer botar vascaíno, vai querer botar um bandeirão, o Fluminense vai querer ficar botando a música o tempo todo, sou tricolor de coração, o flamenguista, que cada um tem que ter o quê? Cada um tem que ter o seu quadrado, o seu espaço. Nas nações é da mesma maneira. Então, cada um tem que ter o seu território. Sendo que esse território tem várias cabeças ali, políticas, né, de planos de desenvolvimento, planos de nação para aquele Estado. E aí que a coisa se torna um pouco mais complexa, ainda por cima com esse ranço de União Soviética, né? Sim. E aí, entrando no que você falou na questão se ia para frente ou não, né? A gente pensava que, pô, caraca, a Rússia vai chegar, vai desmantelar rapidinho. Acontece que a gente teve a ajuda, né, da própria Europa e dos Estados Unidos, que acabou dando uma blindada, uma freada. A Rússia encontrou essa resistência aí nesse sentido, né? E é por isso que a Ucrânia ela conseguiu subsistir até os dias de hoje, né? A gente vê aí o Zelensky fazendo diversos apelos para isso, para aquilo outro, pedindo dinheiro, e aí a gente está vendo essa conta chegar agora, né, Fred? Esses dias aí, com a questão dos Estados Unidos está falando, ó, eu injetei muita grana aqui e agora... Cobrar, você tem que começar a pagar, pô. Eu estou precisando, e aí, segundo os cálculos, né, dos americanos, acho que dizem que gastaram aí na ordem de 150 bilhões de dólares, né, com essa guerra da Ucrânia. E aí o Trump ele faz um acordo, né, com o Zelensky na exploração de minérios naquela região ali, porque ali na Ucrânia tem muitos minerais raros naquela região da Ucrânia, né? E aí isso tem a ver muito com a questão da viajada das placas tectônicas lá atrás, né? Tectônicas, em que as placas, as massas eram separadas, e quando há esse ajuntamento, né, das placas tectônicas, a gente tem ali uma área muito fértil nessa questão de minério, e particularmente a Rússia, aquela região ali tem cerca de 3,5 ou 6 bilhões de anos.
desgaste, erosão, né? Vamos lembrar que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões. Então, é um tempo Tempo pra caramba. suficiente para que aquelas rochas muito antigas, os primeiros núcleos continentais, eles fossem erodidos e, com o tempo, com alta temperatura e pressão, fossem transformados, né, em grafite, em lítio, em partes até mesmo depois de gás, petróleo. Isso que é muito interessante para a tecnologia de hoje. E os Estados Unidos enxergando isso, tentando parar com a dependência da China, eles fazem essa proposta para a Rússia, porque eles querem, né? Na verdade, eles têm visto que a China tem, assim, tem tido uma ascensão muito grande nessa questão tecnológica e os Estados Unidos não quer ficar para trás. Então, cada vez que o país ele tem acesso a esses minerais raros, né, existentes apenas em alguns pontos da Terra, em grande abundância, o Trump ele vê uma grande oportunidade aí de conseguir isso, né? E segundo algumas estimativas, tem cerca de 500 bilhões de dólares envolvidos nessa questão dessa exploração desses minerais, né? E aí a gente esbarra com a questão da infraestrutura que foi muito destruída, né? Foi muito Sim. abalada com essas questões todas. Então, não vai ser tão fácil chegar lá e começar a explorar e ver o que o Putin tem a dizer, né? Na verdade, ele já até disse alguma coisa, né? Ele já concordou meio que com algumas ressalvas, né? Falando. Sim, o Putin e o Trump são amigos, né? Vamos colocar assim. São mais próximos do que era o Biden, né? Eu não sei se a gente chegou a comentar isso na outra live, mas assim, tem um ponto interessante que deu início ao conflito e que tem relação também com essa possibilidade aí do término, que é o Trump, né? Porque o Trump no primeiro governo dele, falava abertamente da admiração que ele tinha pelo Putin, né? Então, assim, sempre deixou isso muito claro, né? Assim, tanto que a guerra começa quando o Biden entra, né? Então, acho que tem essa questão. Talvez o Trump, se ele tivesse continuado, talvez o conflito não tivesse acontecido. Assim, na verdade, acho que são duas situações. Tem a questão da Angela Merkel também, que era uma figura de respeito, né, não só na Alemanha, mas na União Europeia, e que tinha um certo respeito com o Putin também. Então, assim, eu não sei se foi coincidência o fato dos dois terem saído e a guerra ter começado. Eu acho que tem um pouco de relação nisso. E agora, talvez essa possibilidade do término do conflito com o retorno do Trump aí. Falando no Trump, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou daquela reunião do Trump com Zelensky? Porque assim, eu não me lembro de ver assim, um negócio tão patético se tratando de dois líderes internacionais quanto aquele encontro, assim. Eu achei aquilo horroroso, cara, assim, horroroso. Horroroso o que o Trump fez, e eu achei pior o Zelensky, assim, completamente submisso e abaixou a cabeça, só faltou, né, pedir, errei, fui moleque, pedir, assim, eu achei aquilo uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida, cara. Que você acha disso, cara? Realmente ali paira muitas dúvidas. Eu acho que a última coisa patética foi aquela imagem do Boris Yeltsin do lado do Sim, Bill Clinton. Ele ficava exato. rindo, o Clinton rindo, e o Clinton só aproveita, pô, esse cara assim é legalzinho, então vamos aproveitar. Foi naquela época que os Estados Unidos ele expandiu, né, Uhum. cada vez mais ali o seu domínio naquela região ali, né? Pô, Cara, eu pensei nisso também, cara, assim. Eu falei assim, cara, foi a última coisa assim, que eu vi que é uma coisa assim, relativamente patética, porque a gente está falando de líderes internacionais, cara, de grandes potências, né? Enfim. Mas fala aí, desculpa. nada que. Pois é, cara, o que acontece? Eu achei uma situação muito estranha e eu cheguei até a pensar que aquilo ali já tivesse sido, sei lá, ensaiado. Vamos fazer assim, vamos fazer assado para poder dar uma resposta. Mas vamos trabalhar aí com essa possibilidade de ter sido real, né? É, Aham. assim, o Zelensky, ele já está muito pichado pelo próprio Trump, né? O Trump chama ele de ditador, né? Porque em 2023
2024 acabou o mandato dele, né? Mas os ucranianos, ele também muitos falam, nós não temos condições de ter novas eleições nesse contexto, então deixa o homem lá mesmo e tal. Então, os interesses da Ucrânia são muito antagônicos ao dos Estados Unidos, né? Mas como a gente estava comentando, a conta vem, né? Eu sempre Sim. comento, eu falei, os Estados Unidos dá ponta sem nó, né? Não só os Não só Estados Unidos, fez. É, como os próprios países da Europa também que estão ajudando. Vai chegar numa hora que eles vão, aqui tá fatura. O que você tá, o que você tem para me oferecer, sim, Ucrânia, né? Aqui sim. também estamos. Oi? Não, na geopolítica não tem bonzinho, né? Assim, não tem. Os caras não estão interessados em. Enfim, essa ajuda ela é sempre pensando em algum retorno, né? Sim, é sempre esse retorno. Então, assim, trabalhando com essa parte hipotética que de fato aquilo ali foi real, né? E o Zelensky já está por aqui, o Trump também não tem muita papa na língua, ele sai falando tudo e acabou promovendo ali aquele bate-boca, aquela coisa toda. E aí a gente fica, conforme você disse, né? A gente fica caindo na ilusão de que as coisas são daquela maneira, né? Foco fica sendo aquele bate-boca ali. Mas, de fato, o que vai acontecer depois, né, que são esses acordos aí americanos em cima, né, que eles prometem 50% para os Estados Unidos e depois 50% para restauração da Ucrânia, né, dessa questão desses minérios, se realmente isso vai ocorrer na prática, né? Então, encenado ou não, isso acabou surtando um grande efeito que realmente, para a história, para algo diplomático, né, de civilidade no século XXI, eu acho que não cabe muito aquelas cenas ali, não, né? Foi horrível. Pois é. Cara, deixa eu te falar o seguinte, pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão comentando e tal, fazendo perguntas aqui. Se vocês puderem, coloca nessa caixinha, tem um balãozinho com ponto de interrogação, que aí ela fica aí mais fácil para a gente ler aqui, para eu poder ler, tá bom? André, posso só te fazer uma pergunta aqui, porque teve uma pergunta aqui em cima da, da Não, pode fazer. professora, deixa eu achar aqui, da professora Tatiana. Ela está perguntando assim, a sensação é de que essa guerra irá envolver mais países na Europa e no Oriente. Vocês também pensam assim? Só antes de responder a pergunta da Tatiana, você comentou sobre a questão do Biden e do Trump, né? Você foi cirúrgico, porque a política externa do Biden era uma e do Trump era outra completamente diferente, né? O Biden era ali, vamos dizer assim, um pouco mais de fechamento com os países da Europa, muito contra as atitudes, né, agressivas do Putin, ali sempre ajudando cada vez mais a Ucrânia, né? E é o que a gente falou no início, a pergunta o questionamento que você falou, foi, poxa, como que a Ucrânia conseguiu resistir? Ela consegue resistir por essas forças, né, dessas potências que acabaram ajustando. É tanto que há pouco tempo agora o Trump tirou ajuda dos Estados Unidos. A gente está falando de satélites, a gente está falando de equipamentos de espionagem, drones. Ninguém tem tantos satélites, drones, esses equipamentos como os Estados Unidos têm. Então, como que você vai saber o traquejo, né? Para onde que o inimigo está vindo, da onde que ele vem, para onde que ele vai? Se você não tiver essa cobertura, não adianta. Então, a Ucrânia se viu realmente, igual você falou, né? Quase pedindo ali de joelho, meu rei. Foi. E aí, falando meu cachorrinho, que agora eu tô mandando, igual aquela música, né? Vem aqui, agora eu tô vendo meu cachorrinho que sua dona tá te chamando, né? Pois é. E aí ele acaba cedendo, né, a essas pressões diante dessa cobertura, né? Mas a pergunta da Tati foi sobre se outras nações poderiam
entrar. estariam envolvidas, isso. Pois é, o que acontece? A própria Europa, ela tem, nos últimos dias, tem falado muito sobre essa questão da corrida armamentista da Europa. Por quê? Porque a Europa está percebendo que o Trump está se chegando mais com o Putin. E a Europa ela é muito dependente dos Estados Unidos justamente por conta das questões das bombas, né, da cobertura militar, porque sem os Estados Unidos na Europa, ela não conseguiria muito subsistir frente da Rússia, né, que a Rússia, a estimativa é que tem cerca de 5.000 bombas atômicas. E quem tem um pouco mais ali é França e Reino Unido, né, 200 bombas. Então, assim, é aquela coisa, né? Eu tenho muito mais do que você, né? Então, se a tua acabar, eu ainda tenho munição para chegar junto. Então, Continuar, né? então os Estados Unidos fica assim, fica às vezes de camarote, vocês precisam de mim, vê aí, né? E tal. Mas a Europa ela tem investido dinheiro, né? O Comitê Europeu, isso é presidente da Ursula von Dorf, uma coisa assim, uma porta-voz da União Europeia, falou que vai aumentar os gastos, para aumentar ultrapassar o teto de gastos da Europa, justamente para poder ter mais condições de se armar na produção bélica. Por quê? Porque enxerga que essa aproximação do Putin do Trump com o Putin pode sim desencadear outras guerras, né? E vamos lembrar que os Estados Unidos ajudou muito a Europa com o Plano Marshall, né? Sim. Faz parte desse perfil, né? Essa dependência dos Estados Unidos para mostrar que apesar eu sou grande, a maior potência econômica, militar, mas vocês ainda dependem de mim. Depende, isso, exatamente. A Rússia tem submarinos que carregam ogivas nucleares, né? E aí como que você vai saber onde está essas ogivas se não tiver essa atenção diante do mundo todo com submarinos? Aí os Estados Unidos já tem para poder dar essa cobertura, né? Por isso que o Trump está interessado até na Groenlândia, né? Justamente Sim, pois é. estrategicamente ali você pode ter satélite, ver as estratégias da Rússia de incursão, né? E ele quer comprar a Groenlândia, tem que ver se a Dinamarca e a população é a favor. É um plano ambicioso, né? Mas eu, com relação a essa questão de guerras, né? Eu vejo muito dessa parte, mas não com apoio muito da Rússia bélico, né? Porque ela já deu uma desacelerada na Síria, e aí a gente vê que a Rússia está tendo que se restabelecer economicamente, nas questões bélicas, né? Tem até um dado importante, o Fred, eu estava vendo, existe nos pontos estratégicos da Rússia um grande, fugiu da memória agora, o lugar onde coloca vários corpos assim, congelados, necrotérios gigantescos, com um monte de corpos de soldados russos, alguns dilacerados, outros que não dava nem para pegar, deixaram lá no campo mesmo, esperando para serem enviados, né, para que os familiares pudessem ver, para que possa ter um enterro digno para o seu familiar. E isso é uma estratégia, é como se fosse um moedor de carne. Ou seja, você coloca esse pessoal na frente da batalha para pelejar contra a Ucrânia, para eles poderem descarregar todo o armamento possível para acabar a munição deles. E aí você ter essa incursão da Rússia dentro do território, né? Que é algo assim, extremamente bizarro e desumano. Total. E assim, cada coisa nos bastidores, a própria questão da Coreia do Norte ajudando, enviando soldados, muitos
despreparados com a realidade atual, né? Muitos não sabem nem o que era drone, diante daquela cúpula da Coreia do Sim, Norte que vive ali. E há relatos de que eles, quando os soldados da Ucrânia chegavam, eles detonavam dinamite na cabeça deles para eles se caraca, suicidarem. bizarro. E ainda morria com um bilhetinho, assim, um talãozinho, colocando louvor, dedicando ali ao Kim Jong-un, ele é meu rei, ele fez isso, ele é aquilo outro, sabe? Então, assim, essas pessoas, esses soldados, são enviados realmente para morrer, para dar um pouco de Morrer. trabalho, né? Uhum. Lá para os soldados. Então, assim, são as bizarrices das guerras, né? Ah, pois é. Mas assim, você acha que há a possibilidade da entrada de outros países? Eu não acredito nisso, não. Até assim, essa até é uma pergunta do. Deixa eu ver. MR Rodrigues, se eu não estou sabendo quem é, mas ele está perguntando se a gente acredita que a guerra está perto ou não de acabar. Eu acho que sim, eu acho que tá perto, entendeu? O que acontece? A gente está nessa tensão justamente da Rússia com essa parte da Europa, conforme a gente estava comentando aqui, que é esse medo, esse temor, porque a gente sabe que historicamente a Rússia ela tem um desejo de expansionista, né? Colônia, já há muitos anos, aqueles conflitos, Lituânia, Letônia, Estônia. Se tratando desse conflito, né, se a Rússia avançar para a Europa, né, ou se a Ucrânia ela entrar para a OTAN e ali continuar essa ajuda, pode ser que Aí sim. alguma coisa, ou até mesmo a utilização da bomba, da bomba atômica, né, que nunca se falou tanto de utilização de bomba atômica assim. E aí a gente tem aqueles que apoiam a Rússia, né, que a gente tem aí China, né, ou a própria Coreia do Coreia. Norte, dá uma cobertura nesse sentido. Mas aí as pessoas até falam assim, poxa, manda logo 10 bombas atômicas acaba com o mundo. Mas não é dessa maneira, né? Sim. Primeiro que eles não querem acabar com si mesmo, né? E segundo que você tem que direcionar o ataque para onde estão as outras bombas atômicas, porque senão ele vai utilizar contra você mesmo, né? Sim. Mas o estrago é enorme, né? A gente vê Hiroshima e Nagasaki, a tragédia que foi, né? Mas, Alfredo, eu não descarto, não. Eu não Sério. descarto, sabe? Essa coisa assim, que vai ficar na paz e amor agora. O que acontece? O Putin ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Ele tá arregando, né, para esse cessar-fogo. Vamos lembrar que é de 30 dias, né? Ele falou, eu Aham. quero garantia de que nesses 30 dias não vai ter nenhum ataque e outras condicionantes. Que outras condicionantes é essa? OTAN, tira a tua mão daqui, deixa esse lado aqui comigo. Aí eu faço um fechamento. Mas tem algo importante aí nesse sentido, que é o tempo, o trabalho do tempo, da espera que esse pessoal tem. Vamos lembrar que China, Coreia, Rússia são ditaduras. E os outros países já são países democráticos. Então, entra presidente, sai presidente, blá, 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 mas eles continuam lá por 30, 40, dependendo de diversos anos. Né? O Kim Jong-un, a família dele, está aí para isso. Então, assim, com esse trabalho do tempo, o Putin pode pensar o seguinte: valeu, vou fazer um acordozinho com o Trump, daqui a pouco o Trump vai passar, e quando ele passar, eu vou para cima com tudo. Né? E Então, mais forte, né? mais forte. Porque E aí, nesse tempo ele vai se armando, vai aperfeiçoando o armamento, vai construindo mais armas, enfim. perfeito. Sim, sim. E é o que, né, aquilo que você falou, a geopolítica ela não está parada, ela está estática. Agora chegou a paz, água de coco, ficar para lá e para cá na rede. Não, os caras estão a todo momento buscando estratégicas, buscando no órgão da vida, né, mexer as peças para diversas áreas, né? Eu posso fazer uma aliança aqui, qual vai ser a consequência se eu voltar, eu preciso avançar.
né? Então é assim que funciona a geopolítica. E os alunos que estão aí, né? E tem Sim, tem uma aula, galera aí. entra geopolítica, eu também estou dando geopolítica lá pro nono ano, e enfim, eu quero um abraço aí, o Rafael, queridão aí, várias pessoas aí. Um grande abraço aí, pessoal. Obrigado pela presença aí. A gente só tem a agradecer. Cara, uma notícia que saiu hoje aqui que eu vi, que é sobre essa questão do cessar-fogo, né? Achei curioso você falou sobre o negócio de cessar-fogo, né? Quando a Ucrânia, se eu não me engano, acenou com a possibilidade de cessar-fogo, no mesmo dia ela promoveu um ataque com drones a Moscou, e aí a resposta russa também foi extremamente violenta. E eu achei curioso, falei assim, pô, os caras estão dizendo que aceitam cessar-fogo, mas ao mesmo tempo os caras estão atacando, né? Não sei se já estava engatilhado, mas aperta o botão e aí a resposta russa foi violenta, mas a notícia que saiu hoje, cara, assim, falando sobre essa questão, é que os Estados Unidos ampliou as sanções contra a Rússia, né? Uma tentativa de pressionar a Rússia para aceitar logo esse cessar-fogo, né? Que é justamente esse de 30 dias que você falou. Né? Eu acho que a Ucrânia já aceitou e eu acho que o Putin está afirmando. Provavelmente, dentro dessa possibilidade de aceitar o cessar-fogo, entra aquilo que você disse, né? Ou seja, OTAN, vai para lá, né? Sai fora. Né? Eu acho que isso aqui. Mas assim, eu acho que a guerra está perto do fim, André, porque a Ucrânia não tem condições de resistir. Eu acho que no fim das contas a guerra termina, a Rússia vai tomar os territórios de Donetsk e aqueles outros lá, pega para ele e aí a Ucrânia não entra na OTAN. Essa eu acho que é a minha aposta. Você acha que não? Você acha que ainda vai demorar? Pois é. Engraçado que quando a OTAN ela foi criada, né? Primeiro, e aí veio o Pacto de Varsóvia depois, Sim. né? Contra a soviéticos e a OTAN para poder se precaver e se proteger, né? Segundo alguns especialistas, a OTAN, sei lá, pode até com o tempo se desfragmentar, né? E o tabuleiro da Ucrânia está ali aberto, né? O Zelensky, ele está assim, bem que tem, porque eu estou precisando. Então, qualquer proposta, contanto que eu fique vivo e a minha nação, eu possa Sim. proteger a minha nação, então vale tudo. Então, se você falou, tem um sentido muito grande, né? Mas a Rússia ela vai querer a fatia dela também. A gente está falando dos Estados Unidos, que é a parte da mineração, né? Ou até a própria Europa, que ainda tem também esse interesse, né, de que a Ucrânia entre para a União Europeia, justamente porque aquela parte ali é uma chamada zona tampão. É uma zona tampão, é uma zona em que você tem uma zona meio que neutra, né, justamente para não criar aquele conflito direto, né, entre a Entendi. Rússia e Sim, outra a Europa ali, né. Então, a Europa, eu acredito que ela não vai deixar muito barato assim, não, até por esse temor dessa incursão, né, desse medo entendi. mesmo passado da própria Rússia, de expansão russa, sabe? Eles pegam grande, daqui a pouco eles vão mais para cima, né? Tem a Finlândia também que já está com problema. Então, há esse temor ali. Então, eu acredito assim que mesmo a Rússia avançando, eu acho que a Europa ela não vai deixar muito barato, não. Pode ser que ela introduza, né, a Ucrânia também na OTAN para dar uma fortalecida, mas daí vai estar mexendo com o bichinho Pois é. do Putin que não vai estar satisfeito, né? Isso aí é certo. A Rússia, ela não. Vamos ver até quando ela vai ter fôlego para não aceitar isso. Luhansk, Donetsk, aquela região ali, fala, minha agora está dominada, 11% já está dominado. É Né? isso que eu falo, essa região já está sob controle russo, ou não? Acho que já está, né? É por isso que eu acho que dentro dessa questão da possibilidade de um fim da guerra, seria
sei se a palavra correta seria essa, mas talvez vantajoso para a Ucrânia aceitar essa situação, quer dizer, a perda dessas regiões, que já eram regiões de uma população russófona, se não me engano, né? De uma maioria de uma população russa. Esse era até um dos argumentos que o Putin usou para poder ocupar aquela área, né? Assim, mas, enfim. Ó, tem mais algumas perguntas aqui, André. Deixa eu ler aqui. O Elber está falando assim, a Ucrânia e os Estados Unidos vão explorar terras, né? Mas a questão é que as minas estão em terras da Rússia, acho que você comentou sobre isso, né? Assim, e a Rússia não vai permitir que outros países explorem esses territórios, né? Inclusive, há um tempo atrás, eu não sei se coisa de 10 anos, alguma coisa, os Estados Unidos eles tinham umas explorações ali próximos da Rússia que a Rússia botou para correr, né? Quando começa um pouco mais essa questão do Putin, tá um pouco mais firme, mais forte, né? Dessa Rússia mais forte. E os Estados Unidos, ele pegou a viola dele e foi embora. Ele não ficou querendo entrar em atrito com a Rússia, não. Então, realmente, eu acredito também que o Putin não vai bater de frente, não. Ele sabe aonde que ele vai explorar esses minérios, né? Se eu não me engano, ele fica ali na parte central da Ucrânia, um pouco fora da parte sudeste ali da Ucrânia. Então, daria assim para ter uma exploração, né? Até porque o Putin não ia estar avançando em algo que seria uma pedra no sapato dele, não é uma pedra que não fosse dar um retorno, né? Ele sabe onde é que está pisando, entendeu? Sim. Tem uma outra pergunta aqui do MR Rodrigues, tá? Assim, não estaria na hora da ONU dar um empurrão para parar a guerra? E por que não faz? Assim, essa questão da ONU, eu acho que tem relação com o Conselho de Segurança, né? Assim, no qual a Rússia faz parte, né? Então a ONU, uma interferência militar da ONU, por exemplo, teria que ter o aval dos 5 países, né? Que são os 5 países que têm poder de voto e veto, né? Que é Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, né? Então, assim, a China, não sei o que diria, mas a Rússia diz não. Então, de qualquer forma, acho que a ONU não tem muita possibilidade de interferir, não é isso? Não tem, cara. Eu estava até falando com os alunos do 9º ano, que eu estou dando justamente isso, né? Sobre diplomacia, Conselho de Segurança, eu estava explicando para eles. Eu falei, pessoal, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para ter um Conselho de Segurança, para fazer uma mediação maior, acabar um pouco a zona que estava o mundo. Sendo que a gente esbarra com as grandes potências. Certas grandes potências, Rússia, né, principalmente Rússia, Estados Unidos, o Conselho de Segurança fala, não avança, eles vão lá e avançam, né? A realidade é essa. Então, se tratando dessa briga de cachorro grande, eu acho muito difícil, né? Você vê que a ONU ela não chega nem junto ali, né? Ela está fazendo trabalhos em diversas partes do mundo, inclusive na parte de Gaza, né? Com essa questão aí de Israel, deixar ou não, aquela coisa toda, mas o observatório da ONU, eles estão sempre ativos. Mas, de fato, a gente não vê uma ação contundente da ONU na questão da Rússia e Ucrânia, a questão humanitária, não tem nada disso, né? São reuniões que cada lado vê o seu interesse e se embora, vamos para frente. Então, acredito que... Fala, desculpa, perdão. Não, pode... Não, assim, é o que eu falei, eu também acho que não há essa possibilidade. A ONU faz lá, tipo, cartas de petição, né? Olha, não façam guerra, por favor. Mas eu acho que não tem possibilidade de interferir. Que é justamente o que o professor Vinícius está falando. Assim, a ONU é um fantoche sem qualquer capacidade de poder. Né? Assim, em relação a isso, não tem como, de fato. Assim, e das vezes em que disse não, ela não foi ouvida, né? O caso dos Estados Unidos e do Iraque e tal.
os Estados Unidos passou por cima e azar deles. Então, assim, de fato, é um poder muito limitado. Tem uma outra pergunta aqui, da Rafa 31 Croda. Assim, é verdade que a Rússia faz isso porque precisa daquela rota para a economia, porque pelo Ártico não dá? Exatamente. Justamente o que a gente até comentou no início, a questão geopolítica, né? O interesse do maior sobre o menor, no caso a Rússia ali sobre a questão da Ucrânia, porque aquela parte do Ártico Norte são mares muito congelados e muito ruins de navegação, né? Tem muito gelo. E aí você jogando lá para a parte leste, você tem poucas cidades, né? A concentração está mais ali em Moscou, São Petersburgo, né? Na parte mais oeste, ali, quase chegando mais na parte europeia, né? Tem a parte da Rússia europeia. E aí não é muito interessante. Então, aquela parte ali do Mar Negro fica muito melhor, né? Como militarmente, né? Sebastopol, Mariupol, algumas cidades ali que são bem interessantes, que além dessa questão da Rússia. E é interessante, falando nessa questão dos navios, a gente até comentou sobre isso, né? Como que a Rússia consegue subsistir diante disso tudo, das sanções que foram feitas, né? Numa delas é colocando cargas clandestinas em navios fantasmas, principalmente para a China, né? Fazendo comércio ali por causa das sanções, ou alguns outros países, como Índia também, vendendo produtos, né? Essa é uma das estratégias aí que tem sido muito evidente, e também em relações econômicas com a China também, né? Obviamente que a China também vai querer a boquinha dela, Com mas certeza. algumas coisas que... E um colchão de grana também, que eles, antes de ir para a guerra, né, parece que 630 bilhões de dólares que já tinha sido reservado aí para a guerra, né? E a gente viu aí um pouco do PIB da Rússia crescendo no passado, e o pessoal, pô, como que pode? Então a gente vê que a Rússia ela não está tão atada assim, né? Mas tem passado suas dificuldades, né? Eu estava até vendo também que alguns tanques que eles estão utilizando é da época da Guerra Fria, né? Estão botando lá os cacarecos lá Para para... funcionar, para ver se Entendeu? Então a não gente tem que enferruja. pensar na questão bélica, a gente tem que pensar na questão das pessoas, né? Tem muitos russos saindo fora porque não querem se alistar, estão saindo da Rússia, né? A diminuição da população, principalmente de homens, a questão do suicídio também, dessa coisa de imposição de ter que ir para a guerra também. É muita pressão, né? São muitas nuances aí que nesse sentido, né? E justamente o que o Giovanni, né, falou, a ONU é um fantoche. Exatamente, a gente Não, comentou é o professor Vinícius. no início, né? Ele é gente boa, professor de geografia, ele trabalhou comigo. Ele comentou justamente sobre isso, sobre essa questão da ONU aqui em cima, né? Que a Fala, ONU não tem Vinícius. instrumentos, né? Uma forma de debate e tal. E aí agora ele comenta da Ucrânia e a aproximação do Ocidente, também uma ameaça à segurança e à soberania da Rússia. É o que a gente estava falando no início, né? Assim, essa é uma das questões do conflito também aí. Obrigado aí, Vinícius, sempre participando da live aí. Tá na geografia, Vinícius. Isso aí. Cara, deixa eu te falar, ontem eu abri lá uma caixinha de perguntas, lá não, aqui no Instagram, e aí algumas pessoas comentaram aqui. E aí Sério? deixa eu só trazer. Porque antes das lives eu faço isso. Assim, eu boto uma caixinha de perguntas para eu poder perguntar. Porque às vezes as pessoas botam perguntas ou comentários aqui no fórum e nem sempre eu consigo ver, entendeu? Eu até peço pro pessoal. Aí o Vinícius falou assim, viva a geografia. Eu até peço pro pessoal colocar aqui nessas perguntas, na caixinha, mas às vezes o pessoal se esquece, enfim. E aí tem algumas perguntas aqui que eu separei. Algumas são assim. Não fala, Fred. Como? Não Não fala entendi.
Não pega as mais difíceis, não, hein? Não, não. São perguntas assim, tranquilas, cara. A primeira delas, ele quer saber de que lado a gente está. Eu achei isso fantástico, né? A gente tem sempre que escolher um lado. Né? A história do. Um é um vilão, o outro é o mocinho. E aí pergunta assim: que time vocês são? Tipo assim, quase que time é de torce. Assim, não é questão de ter um lado, de ter time, né? Assim, aquilo que a gente estava comentando. Assim, na geopolítica não tem bonzinho, né, cara? Assim, ele é uma disputa que envolve um país relativamente novo, que busca, né, o seu espaço, a sua autonomia na região, e uma Rússia que historicamente tem o controle, uma influência muito grande naquela área e, obviamente, não quer perder. O que eu acho interessante é falar assim, e é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos provoca a guerra, né, entre aspas, assim, fica instigando o conflito, a guerra começa, ganha dinheiro com isso, e agora, melhor parar. Né? Eu acho que talvez o grande vitorioso seja os Estados Unidos. Mas uma das perguntas é essa, assim, qual o seu time? Para quem você torce? Fala aí. Bom, eu sou Vasco da Gama e o Fred também vai. Também. Então, se você é Flamengo e tal, você tá perdido aqui, porque aqui são dois vascaínos aqui. O professor Marcinho tá entrando aí, Marcinho Bala, gente Eu vi. finíssima. Fala, Marcinho, grande abraço para ti. Essa pergunta Quem foi que fez a pergunta? Cara, Não pô, dá para ver. então, botou no. Não, Assim, é um. tá. Tem umas coisas lá que o pessoal bota assim, underline menor RLK Tá. 021 Rio de Janeiro. É, Porra, se não botar o nome é difícil de eu saber, cara. é verdade. E aí o Marcinho já tá querendo botar lenha na fogueira, botando o Mengo aí, né? Mas deixa ele gritar sozinho. Mas vamos lá. É interessante essa pergunta dessa pessoa que fez, porque a gente está vivendo num tempo em que a ideologia e a identidade ela tem passado muito por cima de diversas situações relacionadas a um planejamento de nação, né? Uma vez o Lula falou o seguinte: o Zelensky ele promoveu essa guerra e algumas pessoas aplaudiram, né? E aí o Trump Desculpe, falhou aqui. Quem falou? O Lula? falou assim que Tá. o Entendi. Zelensky ele tem foi ele que acabou de alguma Sim. maneira provocando essa guerra. E o Trump ele falou que o Zelensky é um ditador. Então assim a gente observava que ambos os lados aplaudiam sem mesmo ver Uhum. a essência do negócio. Então a gente está vivendo num tempo de que não importa quem fala, não importa o que falam, mas importa quem fala. Falou que está do meu agrado, da minha identidade, daquilo que eu acredito, estou batendo palma, não importa se é absurdo ou não. Então, assim, eu acho que essa pergunta ela é muito inteligente porque ela tem que resgatar a nossa capacidade de pensar, né? De pensar uma nação, não um planejamento efêmero de uma pessoa que passa 4 anos, enfim, mas de um projeto que vai perdurar por muito tempo, né? E isso aí tem sido muito nocivo, porque tem tornado igual você falou, não é um fla-flu, aí já entra a questão de torcida organizada, pancadaria, e de fato tem acontecido pancadaria e até morte, né? Então acho que fica a reflexão aí, né, a partir dessa pergunta de que lado que você está, e aqui nós somos professores, a gente está fazendo uma análise extremamente independente, né? A gente está trazendo aqui os fatos, ninguém está atendendo nem para um lado nem para o outro. A gente está mostrando a realidade como é, e esse é o papel da geografia, né? O papel da geografia é interpretar o espaço geográfico, né, que é aquele espaço que ele é construído pelo ser humano através das relações sociais, se apropriando da natureza, e a geopolítica particularmente ela é muito rica nesse sentido, porque ela emenda esses dois lados e tira essa visão errada da geografia, de decorar nome de rio, de saber onde é que está a capital tal, onde é que está a ilha, blá, 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 pessoal, pô, fulano sabe onde é que está, aplaude, né? Tá, mas o que está acontecendo naquele território? Por que o Trump ele está tendo essa jogada? O Putin também, o Zelensky, o que tem naquele território? Entra a questão de minério. Então a gente não pode ter uma visão
fragmentada da realidade, Sim. a realidade a gente precisa ver no todo, tanto os aspectos naturais como os aspectos humanos, porque elas estão muito Sim. intrínsecas nesses dois sentidos para a gente poder entender. E, em particular, a história, ela vem nos contando elementos a mais que a geografia precisa também, no entendimento desse espaço geográfico, né? Então, assim, eu penso dessa maneira. Sim. Concordo. O Emi Rodrigues está comentando aqui também que passou um pronunciamento no qual o Putin agradece ao Trump, né, mas diz que a parte recuperada da invasão vai permanecer com a Rússia. É aquilo que a gente estava falando até agora. Eu acho que são duas questões aí. A não entrada da Ucrânia na OTAN e esses territórios que já estão sob controle russo, que ele não vai devolver, né? Deixa eu te fazer uma última perguntinha aqui, André, Sim. que é até do Vinícius, o Vinícius colocou aqui. Eu não sei se falaram disso, mas caso não falem da ascensão da extrema-direita na Ucrânia e a narrativa do Putin de combater os nazistas. A gente comentou sobre isso naquela outra live, lembra? Né? Da questão do batalhão de Azov, se eu não me engano, e dos nazistas. Então, que essa é uma das justificativas do Putin também, né? Que eles chamam de desnazificar a região, né, cara? Sim. E eles continuam lá, né? Assim, acho que é justamente nessa região que passou para o controle russo, não é isso? De Donetsk e Luhansk, não é isso? É uma região ali que tem uma forte influência muito grande de russos, né? Inclusive no bote que a Rússia deu, né? Lá na questão da Crimeia, foi com a 2014. foi com a ajuda de diversos rebeldes. Sim. Ele só falou, pessoal, vamos voltar, vamos ter esse território aqui pra gente? Topa, vamos embora. Foi só isso que eles estavam precisando, do incentivo, de uma voz de comando para poder começar a brincadeira, né? Então, é justamente essa questão, né? Essa coisa do passado, de remeter ao passado e trazer um certo temor, e aí uma forma de se precaver, muitas vezes, que acaba fazendo com que essas guerras começam a pipocar em outros lugares, né? Você vê, quando a Rússia, né, 3 anos atrás, né, ela dá o bote, ela começa essa guerra, você pode ver que diversos países do mundo também se acharam no direito. A China falou, eu posso querer Taiwan. Cara, e foi... Venezuela, eu posso querer a Guiana, né? No Congo lá, eu posso querer a parte dali da parte sul. Então, assim, quando começa essa instabilidade, aquilo acaba dando munição para que aqueles grupos, aqueles desejos, aquelas paixões, né, geopolíticas sejam cada vez mais colocadas para fora, né? Então, a gente vê alguns lugares do mundo aí, né? O Irã, o Israel, Hezbollah, enfim. Então, sempre vai ter esse resquício do passado como uma forma de justificar, né? Um álibi aí, isso aí. Né? As ações do presente, E particularmente na Alemanha agora, os partidos, né, alguns a favor de neonazismo, a gente é algo preocupante, né? A gente está falando de Alemanha, a quarta maior economia do mundo. Né? É uma ascensão grande, né, em países europeus, e na Alemanha o partido de extrema-direita, se eu não me engano, é o segundo maior partido, eu acho, né, nessas últimas eleições. Você falou esse negócio lá da China, assim, pouco tempo depois do início da guerra da Ucrânia, a China sobrevoou a região de Taiwan, fez treinamento militar ali, como quer dizer, justamente o que você falou, ó, tô aqui também, né, assim, a qualquer momento eu posso... Se ninguém fizer nada lá, abre uma possibilidade para eu tentar alguma coisa aqui, né? O Juca está perguntando se há uma possibilidade de cessar fogo. Aí tá, a gente comentou sobre isso, assim, provavelmente sim, né? Assim, a Rússia fez essas exigências, né? Ou seja, de ocupar as regiões de tomar as regiões que já estão ocupadas,
E aí agora acho que falta acordar isso, né? Aparentemente é isso, né? O Zelensky já aceitou, já deu ok. Hum, O Putin falou que concorda, a gente comentou isso, ele concorda mais com algumas exigências, é, como não a OTAN não avançar, não, a Ucrânia não entrar para a pra OTAN OTAN, né? e, e realmente a certeza de que não vai haver mais ataques. Né? Sim. Mas vamos ver Assim, se a Rússia também não vai atacar, né? é, eu acho que essa questão, assim, não faz sentido a OTAN existir, ou estou enganado, porque havia toda uma circunstância relacionada, né? Assim, Guerra Fria acabou, a União Soviética se dissolveu, então acho que a existência da OTAN não faz muito sentido, assim, na minha cabeça, do que era, né? Assim, a não ser garantia e um domínio militar dos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, o que está sendo desenhado, né, a partir dessa política, da geopolítica, né, principalmente do Trump, que daqui a algum tempo está sendo desenhado é o fim da OTAN, né? E Sim. vamos combinar que, particularmente, a Rússia ela é muito favorável para isso. Ah, Né? para ela vai ser fantástico. A Rússia é favorável que acabe com a União Europeia, Sim. que acabe com a OTAN, né? Então isso aí, cada vez que mais vai sendo desfragmentado, é um campo fértil para o Heartland, né? Aquele grande território ser dominado e o desejo dele chegar até lá, a Espanha, até a pontinha lá, Portugal e a Europa está com temor disso, né? Sim. Tanto é que a gente comentou aqui da corrida armamentista que eles estão fazendo, se armando bastante, né, liberando aí, passando o teto de gastos para poder ter um material bélico maior, justamente por conta dessa questão da Rússia, né? A gente trabalha aqui com possibilidades, mas essas possibilidades do tabuleiro também tem que trazer pontos negativos que eles podem sofrer também. Não posso Com trabalhar certeza. só com o objetivo. Não, eu vou ser bem-sucedido, vou ser um bem-aventurado nisso aqui. Não, eu tenho que trabalhar com o inimigo, ele vindo, ganhando terreno a partir disso. Sei como é que Trump, se ele realmente vai ficar do meu lado, né? Trump quer que cada vez mais que a Europa acaba se embananando para depois eles entrarem de alguma maneira, né, no domínio de território por recursos naturais, como está fazendo com a Ucrânia. Então, assim, cara, eu acredito em tudo. Possibilidade. Da OTAN, realmente, eu vou contigo. Eu acho que está com os dias contados. Né? Assim, ela não faz sentido, a não ser, e até o que o Vinícius está colocando aqui, que ela serve de contenção ao Oriente, né? E a sua revanche. Eu acho que é a única razão dela continuar existindo, porque fugiu já do contexto de sua criação. Deixa eu te. Tem uma outra pergunta aqui, mas essa pergunta eu achei meio. Enfim, tá perguntando se o Putin é comunista. Não é a ideia de que é a União Soviética. Enfim, não é, né? Putin, mesmo o partido dele não é o Partido Comunista, né? É a União Russa, se eu não me engano, então não tem relação com o comunismo, Putin. Tá, pessoal? Fala, Eu, desculpa. eu vejo da forma que, como o Putin mesmo declarou que foi um erro a União Soviética ela ter terminado, então eu acredito que, na essência dele, ele assim, eu não acredito que ele não seja 100% comunista no sentido, não no sentido do século XX, né, daquela forma, né? Mas de algumas práticas, ações fechadas, como, por exemplo, a própria questão da falta da democracia dentro da Rússia, a questão de que você não sabe muitas coisas que ocorrem, né? As pessoas ficam sabendo, às vezes, por blogueiros, de uma maneira, às vezes, clandestinas e tal. Então, eu acredito que lá dentro do coraçãozinho dele, ele deva ter ainda assim, um resquíciozinho dessa forma, né, do que ele aprendeu
historicamente, lá atrás, de querer permanecer, né? Apesar de que todos os países, hoje em dia, que dizem comunistas, são capitalistas, né? De fato, são capitalistas, mas com algumas práticas, às vezes, que a gente olha para o passado, a gente consegue ver uma semelhança, né? Então, eu acho Não, aqui, o partido dele é a Rússia Unida, né? Então, você não é o partido comunista, e assim, não sei se a gente poderia caracterizá-lo como um governo de esquerda, acho que ele está mais alinhado a um governo de direita, assim, as ditaduras, os regimes autoritários também existem na direita, né, pessoal? Então, não é isso não. né? Ele é, Oi? ele é conservador, né? Seria vamos entender aí como conservador nacionalista, talvez. Tem uma última pergunta aqui, André, que está perguntando se. Não está aqui não, tá que mandaram para mim lá aqui na caixinha lá do Instagram. E aí está querendo saber se há. Eu acho que é um pouco também do que a gente já falou, né? Se há o risco de se ter uma terceira guerra mundial. Os alunos ficam perguntando isso direto. O que você acha, cara? Pois é, cara, é o que eu falei no início. Quando a gente vê esse cenário de muita tensão, né? De tensões e conflitos por conta de territórios, sempre há uma possibilidade, né? A gente estava comentando durante o desenrolar, 2 anos, 1 ano atrás, a gente falou, pô, isso aí vai estourar numa terceira guerra, porque outros países vão entrar, vão dar apoio para a Ucrânia, né? Não vai dar certo. E até agora, graças a Deus, ainda não teve a terceira guerra mundial. O que a gente está vendo agora, por favor, disso? Países da Europa se armando, indo para uma nova corrida armamentista, porque enxergam uma grande ameaça à Rússia, vamos dizer assim, crescendo a partir desses acordos que estão feitos e da forma que os Estados Unidos têm levado a sua política, a geopolítica, né? Envolvendo outros países. Então, nesse cenário, né, desses países, até mesmo com a questão de bomba atômica, né, com ameaças de bomba atômica, né, a Rússia tem assim, 1.000 e poucas bombas atômicas preparadas já, né, prontinhas para entrar em cena. Só apertar o botão, né? Só apertar o botão. Só... Aquele já até falou isso, né? Então, eu acredito, sim, que se não tiver acordos interessantes para as nações, para as grandes potências, eu acho que pode desencadear assim, uma terceira guerra mundial. Né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu acho, cara, assim, eu não sei, eu não sou muito dessa opinião, porque assim, eu acho que existe um interesse das grandes corporações de comunicação, banco, que eu acho que está acima disso. Então, assim, eu não sei se para essas grandes corporações que comandam assim, economicamente e politicamente, porque pressionam os governantes, não sei se é vantajoso para eles um conflito numa proporção tão grande. É óbvio que assim, existe a questão da indústria bélica, né? Que ganha muito com isso, mas eu não sei se espero estar certo. Deixa eu ver o que o Vinícius colocou, que se França, Reino Unido e Alemanha se manifestarem pela guerra, serão engolidas pela Rússia, China e Irã. E tem a questão da China também, né? A gente está falando da Rússia e tal, mas a China tá lá de fora, se armando. O que ele falou tem sentido. Esses países aí, eles, se a Rússia vier, né, com a questão bomba nuclear, falei aqui que eles têm cerca de 5.000 bombas da Rússia. Né? Juntando aí França e Reino Unido, França 200 e pouca e Reino Unido também. Então, ficaria difícil para eles. E a China também tem se aperfeiçoado no exército, o aparato tecnológico, velho, também não está ficando muito para trás, não. E o Irã, né, que está ali no cantinho dele, mas serve ali como uma zona de, qualquer coisa eu estou aqui. Sim, sim. Mas por isso que assim, você falou tem sentido a questão
do prejuízo, né? Desculpa. Que vai ter economicamente. Pois Ninguém é. quer isso. Ninguém quer isso. A não ser que você encontre líderes muito ferozes, como o Trump da vida, né? No poder, que não quer saber e sai metendo o pé Pô, pela cara, mão. mas mesmo o Trump, assim, eu acabei de ver notícias que todas essas questões que ele tem anunciado e tal, porque os países têm retaliado, têm criado mecanismos de retaliação e para atingir, por exemplo, os financiadores de campanha dele, né? Então, que é para ver se esses caras pressionam ele a mudar um pouco essa postura. Tem uma notícia que eu vi hoje, assim, da Tesla. Tesla alerta Trump que está exposta a tarifas retaliatórias, entende? Então, assim, eu acho que para essas grandes empresas, grandes corporações, não é uma vantagem, uma guerra numa proporção tão grande assim, né? Mesmo o Trump falante, assim, enfim. Deixa eu ver aqui. Desculpa, tinha mais uma pergunta aqui, André. Calma aí. Acho que era. Calma aí, rapidinho, desculpa agora. Rafa 31, Cro. Me parece que todas as guerras têm fundo econômico. E o Juca. E o Juca pergunta se for para parar, para pensar isso tudo, é consequência da existência da indústria bélica. Sim, a indústria bélica ganha com isso. Mas eu acho que tem outras indústrias que são tão ou talvez mais poderosas que eu não sei se seria economicamente vantajoso para isso, né? Enfim. O Juca, né? Então, o Sim, Juca foi Juca. da indústria bélica, um dos motivos do crescimento também econômico da Rússia foi a questão da Foi isso. indústria bélica. Agora, né, nessa guerra aí, foi justamente isso, né? Esse investimento, esse boom da indústria bélica que foi muito grande, mas tanque de guerra ele se desfaz dependendo da guerra e tal, não tem assim um retorno. Então, vamos ver até quando ela vai ter fôlego para. É uma coisa que é efêmera, né? Você tem aquele ganho, aquele lucro ali, mas o retorno de fato, esse foi o retorno da paz, da conquista, se realmente conquistar, né? Mas a questão prática dos elementos, o retorno é muito interessante a longo prazo, né? André, eu vou. Pô, já deu um tempinho aí, mas deixa eu só terminar. Aí, a pergunta do Emer Rodrigues, que ele está colocando assim, queria deixar um tema, depois para uma próxima live. É meio maldade, o cara está querendo colocar a gente numa situação. Lula, Bolsonaro, prisões, reeleição. Será? É um caso a se pensar e de repente a gente debater sobre isso. Falou. Pessoal, queria agradecer a todos, a todo mundo aí pela presença na live, pela participação, né? Não só agora, mas também aquele envio das perguntas anteriores, é importante. Então, queria agradecer imensamente a participação de todo mundo. Falou, a gente quando propõe fazer esse tipo de atividade é sempre esclarecendo, né? E dando aulas e buscar ensinar. Falou? Obrigado aí. Aí o Rodrigo estava assim, no caso, com o próximo tema. Vamos ver, Rodrigo. Tá, queria agradecer o André por ter aceitado o convite mais uma vez, né, e agradecer a todos. Se você quiser se despedir aí, André, por favor. Claro. Bom, queria agradecer, pô, foi muito legal, muito bacana essa live. Eu estava numa expectativa muito grande, conforme eu disse para você, né? Você, quando propôs essa live, no momento certo, na hora certa, porque desde segunda-feira tem desenrolado um monte de coisa sobre essa questão da guerra da Ucrânia e a gente a gente está no epicentro, discutindo aqui, debatendo, batendo um papo da realidade, né? Fizemos aí um histórico. Então, para mim foi muito bom, foi muito gratificante. Quero agradecer ao pessoal. Obrigado aí. As perguntas, as colocações passam muito rápido, mas brigadão mesmo pela tua atenção. Espero poder fazer outras lives e me segue lá no Instagram, @André Luiz Nunes Barbosa. Estou sempre postando coisa lá de espaço. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Pessoal, essa live ela vai ser disponibilizada aqui no Instagram, tá? E fiquem à vontade aí para curtir, comentar e compartilhar. Obrigado mais uma vez, uma boa noite e bom descanso para todo mundo aí.
Valeu. Valeu, pessoal.